Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Dando continuidade à nossa aula de princípios gerais do direito penal. No módulo anterior, a gente estava tratando do princípio da proporcionalidade das penas, dizendo que a pena precisa ser proporcional ao crime praticado pelo agente. E para uma pena ser proporcional ao crime praticado pelo agente, ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, porque não existe pena proporcional que não respeite a dignidade da pessoa humana. Por isso, o legislador vedou algumas penas que violam a dignidade da pessoa humana lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal de 88. Além disso, eu também disse que para uma pena ser proporcional, crime que foi praticado pelo agente, além dessa pena respeitar a dignidade da pessoa humana, ela teria que respeitar mais um princípio geral do direito penal, que é o princípio da individualização das penas. E aí a gente parou nesse ponto e ficamos de dar continuidade. O princípio que a gente está estudando, que é o princípio da individualização da pena, ele preconiza que a aplicação da pena ela tem que ser individualizada caso a caso, considerando não só o crime que o agente praticou, mas considerando todas as condições em que esse crime foi praticado, todas as condições do agente que praticou o crime, para que efetivamente essa pena seja proporcional. Vamos dizer que João e Marcelo tenham praticado um crime juntos, em concurso de pessoas. Eles praticaram o mesmo crime, furto, em concurso de pessoas. O João foi o autor, ele cometeu a conduta principal do furto, foi ele que subtraiu a coisa alheia móvel, e o Marcelo foi o partícipe, ele foi um colaborador, ele praticou uma conduta acessória. O João subtraiu e o Marcelo, vamos dizer, ele deu a informação de onde a coisa, o objeto do crime que seria subtraído estaria, para que o João, que é o autor, subtraísse. Então o João cometeu a conduta principal de subtração e o Marcelo foi o partícipe, ele deu uma informação para que o João subtraísse. Quem praticou a conduta principal foi o João. É a conduta mais reprovável. O Marcelo foi um partícipe. Ele praticou uma conduta acessória. Vamos dizer que o João, ele é reincidente. Ele já tem condenações anteriores por outros crimes. O Marcelo é primário. Ele não tem condenações anteriores. Então, olha a situação. Cometeram crime juntos? Sim. Em concurso de pessoas? Sim. Quem foi o autor? João. A conduta mais reprovável. Quem foi o partícipe? Marcelo. A conduta menos reprovável. João é reincidente. Marcelo é partícipe. Estão vendo? Os dois cometeram crime juntos, o mesmo crime. Tem que ser punidos no mesmo crime. Aí vamos lá. Princípio da individualização da pena. Por que o princípio da individualização da pena existe? Porque se ele não existisse, eu não teria como aplicar uma pena efetivamente proporcional ao caso. E quando eu falo proporcional ao caso, é conforme o grau de reprovabilidade que cada um merece. Olhando para esse caso que eu exemplifiquei, olhando para o grau de reprovabilidade que o João e o Marcelo merecem, o João foi o autor do crime, o Marcelo foi o partícipe. O João é reincidente, o Marcelo é primário. O grau de reprovabilidade do João é maior do que o grau de reprovabilidade do Marcelo. Por isso a importância do princípio da individualização da pena. Se eu não tivesse o princípio da individualização da pena, eu não poderia realmente aplicar uma pena proporcional ao caso. Porque no caso aqui, o João merece uma pena proporcionalmente um pouco mais elevada do que o Marcelo. Por ele ser o autor, o Marcelo ser o partícipe. Por ele ser reincidente, o Marcelo ser primário. Estão compreendendo? Então, por isso a importância de individualizar a pena ao caso concreto, caso a caso, para aplicar uma pena efetivamente proporcional, que é a pena necessária e suficiente para punir e prevenir na medida da reprovabilidade de cada um. O princípio da individualização da pena, ele tem que ser observado em 3 momentos. Quais são os 3 momentos que o princípio da individualização da pena tem que ser observado? Primeiro momento, no momento da cominação da pena. Qual é o momento da cominação da pena? É um momento em que a pena é cominada, no momento que a pena é legislada, no momento que o legislador penal pátrio, que é o Poder Legislativo da União, cria a norma incriminadora. Então, na hora que o
Poder Legislativo da União cria a norma incriminadora, preceito primário, preceito secundário, ele tem que observar o princípio da individualização da pena. Se vocês abrirem qualquer lei penal, qualquer norma penal incriminadora, vocês vão ver que o legislador, quando ele cria uma norma incriminadora, ele cria lá o preceito primário, descrevendo a conduta criminosa, cria o preceito secundário, traz a sanção, e quando ele traz a sanção, ele nunca traz uma pena única. Ele sempre traz pena mínima e pena máxima. Por que ele faz isso? Exatamente para possibilitar individualizar a pena. Então tá lá, furto, subtrair coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Homicídio, artigo 121, matar alguém, reclusão, 6 a 20 anos. Então, o legislador, ele nunca vai criar pena única. Ele sempre vai estabelecer uma pena em que ele possa individualizar o caso concreto. Porque se ele criar uma pena única, ele vai impossibilitar que lá na fase da aplicação da pena, que é a segunda fase, que é o poder judiciário que aplica, o judiciário, o juiz possa individualizar. Porque se o legislador, aqui na fase da cominação da pena, que é a fase em que o poder legislativo cria a norma incriminadora, preceito primário da norma, que ele está descrevendo a conduta criminosa, preceito secundário, que ele descreve a sanção penal. Se o poder legislativo está criando uma norma incriminadora, descrevendo um crime com uma pena única, se for pena única, não tem como o juiz individualizar a pena ao caso concreto. Ele vai ter que aplicar a mesma sanção para todo mundo, independente se o cara é autor ou partícipe, independente se o cara é reincidente ou primário. Não tem como. Ele vai ter que aplicar uma pena única. E não pode fazer isso, porque senão eu não estou fazendo a aplicação proporcional da pena ao caso concreto. Eu não estou individualizando a pena ao caso concreto. Então, na fase da cominação da pena, na fase que o legislador cria a norma incriminadora, preceito primário, preceito secundário, na hora que o legislador vai criar a pena, ele não pode criar uma norma incriminadora com pena única. Ele tem que criar uma pena mínima e máxima, ou quando tiver mais de uma pena, por exemplo, restritiva de direitos, que é o caso do crime de posse de drogas para consumo pessoal, que é o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Ele criou mais de uma pena: advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Para quê? Para possibilitar individualizar o caso concreto. Se ele criar pena única na fase da cominação da pena, que é quando ele cria a norma incriminadora, ele não vai poder individualizar a pena ao caso concreto. Qual é o segundo momento que a gente tem que prestar atenção no princípio da individualização da pena? Segundo momento, na fase da aplicação da pena. E quem é responsável pela aplicação da pena? O Poder Judiciário. Agora já é o juiz. E aí, nessa fase da aplicação da pena, o juiz, ele vai ter que individualizar a pena ao caso concreto. O juiz, na hora que ele está julgando, processando e julgando um crime numa ação penal, na hora que o juiz está processando e julgando o crime numa ação penal, ele não calcula a pena da cabeça dele. Ele segue uma série de regras para poder calcular a pena. Ele segue uma série de regrinhas de cálculo de pena para poder calcular a pena do criminoso. Essa série de regrinhas para poder calcular a pena estão lá no artigo 68 do Código Penal. O juiz não diz assim: vou botar aqui mais um ano, menos um ano, mais... a pena é de 1 a 4 anos. Eu vou dar 2 anos e meio pro cara porque eu cismei que é 2 anos e meio. Não. A gente vai aprender lá um pouquinho mais à frente uma matériazinha chamada cálculo de pena. E a gente vai aprender nessa matéria de cálculo de pena todas as regrinhas que o juiz vai ter que seguir para poder calcular a pena para o criminoso. Então a gente vai aprender agravantes e atenuantes de pena, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Então tudo isso o juiz vai ter que, na hora que ele estiver calculando a pena, na hora que ele aplicar uma agravante, uma atenuante, uma causa de aumento, uma causa de diminuição, ele vai ter que dizer por que ele está aplicando, porque naquele crime dali apareceu uma agravante. Aí ele tem que justificar. Então o juiz, na aplicação da pena, ele tem que calcular a pena, fixar a pena, agravar, atenuar, majorar, minorar, conforme as regras estabelecidas na lei penal, justificando, fundamentando conforme a lei penal manda, individualizando a pena caso a caso. Eu tô aqui, agravando porque no caso desse crime daqui aparece essa agravante aqui, porque para esse sujeito aqui tem essa atenuante aqui, porque para esse sujeito aqui tem essa majorante por ele ter feito isso aqui, porque para esse sujeito aqui tem essa minorante aqui por ele ter feito aquilo outro. Isso é individualizar na fase da aplicação da pena, fundamentadamente. Porque se ele não fizer isso, essa decisão dele judicial é passível de nulidade. Qual é a terceira fase em que se deve ser observado o princípio da individualização da pena? Na fase da execução da pena. Ou seja, o juiz já aplicou a pena durante
ação penal, o juiz processou, julgou, individualizou a pena, aplicou a pena, sentenciou, aplicou a pena, conforme o cálculo de pena estabelecido no artigo 68 do Código Penal, fundamentadamente, e há uma sentença condenatória que transitou em julgado. E a essa sentença condenatória que transitou em julgado estabeleceu uma punição, que agora tem que ser executada. É a fase da execução da pena, que vai ser observada agora pelo juiz da execução penal. Só que a gente vai aprender uma matéria chamada teoria da pena. E lá na matéria de teoria da pena, a gente vai aprender que durante a execução da pena, há uma série de direitos que o condenado faz jus. Então, uma série de direitos relacionados à execução da pena, como, por exemplo, progressão de regime, como, por exemplo, livramento condicional, como, por exemplo, saída temporária, e por aí vai. Então, eu preciso observar a individualização da pena na fase da execução da pena. Eu não posso ter, durante a execução da pena, a mesma forma de executar a pena igual para todos. A Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, estabeleceu, óbvio, deixa eu esclarecer esse igual para todos, estabeleceu benefícios durante a execução da pena, porque a gente adota o sistema progressivo de execução da pena. Conforme o agente vai cumprindo a sua pena, ele vai alcançando direitos durante a sua execução da pena, que é direitos que são iguais para todos. Então, à medida que esse condenado, durante a execução da pena, cumpre a sua pena, ele vai alcançando benefícios da execução da pena, como progressão de regime, como livramento condicional, como saída temporária. Todos os condenados que estão em execução de pena, à medida que vão cumprindo a pena, vão progressivamente se aproximando da sua liberdade e alcançando esses benefícios da execução da pena, como progressão de regime, livramento condicional, entre outros. E aí, o que eu preciso? Eu preciso observar a individualização da pena na hora de alcançar o direito a esses benefícios. Eu não posso criar regras de execução de pena que impossibilite individualizar a pena durante a execução de pena. É isso. Eu não posso criar regras que impossibilitem individualizar a pena durante a execução de pena. Isso que é o perigo. Eu não posso isso. A gente teve um momento que foi, na história da lei brasileira, que foi a Lei 8.072 de 90. A Lei 8.072 de 90 foi a Lei de Crimes Hediondos. Quando ela surgiu em 1990, ela criou o artigo 2º. Tinha lá o artigo 2º da Lei 8.072 de 90, assim que ela entrou em vigor. O que dizia o artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos? Que o condenado por crime hediondo teria que cumprir a sua pena integralmente em regime fechado. Então, o cara que fosse condenado por crime hediondo teria que cumprir a pena, essa condenação, integralmente em regime fechado. À época, quando essa lei entrou em vigor, vários autores alegavam que esse regramento, e isso era inconstitucional, porque feria o princípio da individualização da pena durante a execução da pena. Por quê? Porque o cara que era condenado em crime hediondo teria que cumprir a pena toda dele em regime fechado, ele não poderia ter progressão de regime. E aí alguns autores, diziam que isso era inconstitucional, porque impedia ele de individualizar a pena durante a execução da pena, ou seja, todo mundo que foi condenado em crime hediondo cumpriria igualmente a pena por crime hediondo, todo mundo cumpriria igualmente a pena por crime hediondo em regime fechado. Ninguém poderia ter progressão de regime, ninguém poderia ter uma execução de pena diferenciada. E aí os autores que entendiam que isso era inconstitucional, apesar de terem alegado que isso era inconstitucional, tiveram essa alegação, esse posicionamento acolhido pelo STF. O STF disse que isso não era inconstitucional à época, inclusive sumulou o assunto, dizendo que, ok, essa regra estava ok, não violava o princípio da individualização da pena. Em 2006, o STF mudou esse posicionamento, entendendo que isso era inconstitucional, inclusive revogou a súmula que dizia que estava ok essa regra. E em 2007, a lei de crimes hediondos foi alterada e um novo regramento passou a existir, que progressão de regime em crimes hediondos poderia acontecer. Só que aí, passando a estabelecer um percentual para progredir de regime em crimes hediondos maior. Teria que se cumprir 2/5 se primário, 3/5 se reincidente, para progredir em crimes hediondos.
hediondos. Isso também não vigora mais, porque o pacote anticrime, que é agora de dezembro de 2019, já mudou esse assunto. Mas isso eu não vou tratar agora, porque a gente vai tratar isso lá na matéria de progressão de regime com o pacote anticrime que mudou essa matéria. A gente vai deixar para falar isso depois. Mas o que é importante saber? Que o atual posicionamento é que não se pode vedar a progressão de regime nem mesmo em crimes hediondos. Porque vedar a progressão de regime em crimes hediondos é violar o princípio da individualização da pena na execução da pena. Eu tenho que possibilitar a progressão de regime na execução de pena, mesmo para crimes hediondos. Porque se eu não possibilito, eu tô violando individualizar a pena na execução da pena. Então, por exemplo, se eu cometi crime hediondo e fui condenado, o João também cometeu um crime hediondo e foi condenado. Podemos ter cometido o mesmo crime hediondo. Podemos ter sido condenados na mesma pena, mas nós temos o direito de individualizar a pena durante a execução da pena. Se eu tô tendo bom comportamento carcerário e ele não tá tendo, e eu já cumpri o percentual de pena para progressão de regime, e ele também, eu vou conseguir progredir de regime. Ele não, porque eu tô tendo bom comportamento carcerário, ele não. Eu vou ter direito a individualizar a pena na execução, alcançando a progressão de regime, ele não, porque ele não teve bom comportamento carcerário, mas eu sim. Então, o que tá acontecendo? A individualização da pena na execução da pena. Eu tive direito à progressão de regime, ele não, porque ele não teve bom comportamento carcerário. Então, hoje, não está vedada a progressão de regime em nenhum tipo de crime, nem mesmo em crime hediondo. Só que os percentuais de cumprimento de pena para alcançar a progressão de regime vão variar conforme o tipo de crime que a pessoa praticou. Então, o princípio da individualização da pena tem que ser observado em todas as etapas, seja na fase da cominação da pena, que é quando o crime é criado, seja na fase da aplicação da pena, seja na fase da execução da pena. Vamos para um outro princípio, princípio da ofensividade ou lesividade. O que diz o princípio da ofensividade ou lesividade? Ele diz o seguinte: não há crime sem ofensa ao bem jurídico tutelado na norma. O princípio da ofensividade ou lesividade me diz o seguinte: todo crime que está previsto numa norma incriminadora, ele, ao estar previsto numa norma incriminadora, ele está ali previsto com o fim de tutelar um bem jurídico. Vamos dar um exemplo. Homicídio está ali com o fim de tutelar que bem jurídico? Vida. Roubo está no artigo 157 do Código Penal. Está ali com que fim? De tutelar um bem jurídico. Que bem jurídico? Patrimônio. Estupro está ali no artigo 213 do Código Penal com o fim de tutelar um bem jurídico. Que bem jurídico? Liberdade sexual. Segundo o princípio da ofensividade ou lesividade, todo crime é previsto numa norma incriminadora com o fim de tutelar um bem jurídico, tutelar um interesse social. No homicídio do artigo 121, a vida. No roubo do artigo 157, o patrimônio. No estupro do artigo 213, a liberdade sexual. E o que diz o princípio da ofensividade ou lesividade? Que não há crime sem ofensa a esse bem jurídico que está ali tutelado. Não há crime sem ofensa, sem lesão a esse interesse jurídico social que está ali tutelado. Então, para ter crime, a conduta criminosa descrita na norma incriminadora precisa lesar esse bem jurídico tutelado. Precisa ofender esse bem jurídico tutelado. Sem a ofensa a esse bem jurídico tutelado, não há um crime. Sem a lesão a esse bem jurídico tutelado, não há um crime. Só que nós vamos encontrar no Código Penal crimes que a gente classifica como sendo crimes de dano e crimes que a gente classifica como sendo crimes de perigo. Vou repetir. Nós vamos encontrar crimes no Código Penal que a gente classifica como sendo crimes de dano e há crimes no Código Penal que a gente classifica como sendo crimes de perigo. O que é um crime de dano? É aquele que exige o dano concreto, efetivo ao bem jurídico tutelado. Se o bem jurídico tutelado não for efetivamente, concretamente atacado, lesado, não há o crime. Não há o crime na sua forma consumada. Então vamos imaginar o homicídio. Se a vida da pessoa não for efetivamente atacada, lesada, não há o crime consumado de homicídio. Então, para ter o homicídio consumado, eu preciso que a vida da pessoa seja efetivamente atacada. Senão, não há o homicídio consumado. No estupro, para que o estupro seja consumado, a liberdade sexual da pessoa tem que ser efetivamente lesada. Ou seja, eu preciso que a vítima sofra efetivamente lá, concretamente, uma conjunção carnal ou um ato libidinoso. Então, o corpo da vítima tem que ser concretamente violado. Senão, não tem o crime consumado de estupro. Quando um crime é de dano, o bem lesado, o bem jurídico tutelado, o interesse jurídico tutelado naquele crime tem que ser concretamente lesado, tem que ser concretamente ofendido para ter o crime consumado.
Só que existem crimes na nossa legislação que a gente chama de crimes de perigo. O que é um crime de perigo? É aquele crime que, para ser consumado, eu não preciso efetivamente lesar o bem tutelado. Basta eu oferecer perigo de lesão, possibilidade de lesão. Não é preciso a lesão efetiva. Basta a possibilidade de lesão. Vamos dar um exemplo? Abandono de incapaz. O abandono de incapaz é um crime de perigo. Para ter o crime consumado de abandono de incapaz, basta eu abandonar o incapaz e colocar o incapaz diante de uma possibilidade de lesão. O incapaz precisa sofrer uma lesão efetiva? Não. Basta eu abandonar o incapaz ficar numa situação de possibilidade de lesão, não de lesão efetiva. Então eu abandonei uma criança de 3 anos de idade num local perigoso, por exemplo, numa estrada perigosa, e apesar dela não ter sido, vamos dizer, atropelada, ela ficou numa situação de possibilidade de atropelamento. Mas ela não foi atropelada. Isso já consumou o crime de abandono de incapaz, porque o incapaz abandonado ficou diante do risco de lesão. Não houve uma lesão efetiva, mas para ter consumação de abandono de incapaz, basta o risco de lesão. Pelo princípio da lesividade e ofensividade, em crimes de dano, para ter consumação do crime, tem que ter o dano efetivo ao bem lesado, o dano concreto ao bem lesado, ao bem tutelado, digamos assim. E em crimes de perigo, para ter o crime consumado do crime de perigo, basta o perigo de lesão ao bem tutelado. O mero perigo de lesão bem tutelado já vai levar à consumação do crime de perigo. Então, nós vamos encerrar esse módulo de princípios gerais do direito e vamos dar continuidade na próxima aula. Conto com vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal.